Pessoal, tudo jóia com vocês? Então, vamos fazer uma pequena apresentação, isso que seria a aula 1, e vou falar um pouco com vocês a respeito da instalação e vou apresentar um pouquinho da carinha do Photoshop para quem não conhece, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui o fórum onde serão postadas as aulas e vamos colocar também conteúdos pertinentes à edição ou até mesmo a outras áreas da SCAN. Ok? Então vamos lá? Pessoal, esse aqui é o nosso fórum, ok? Aqui vocês podem encontrar vários conteúdos, não só de edição, mas também tem aqui tradução, revisão, entendeu? Então a intenção é ir alimentando o fórum com outros conteúdos úteis para os membros da SCAN. Basicamente, então aqui todos que estão no curso então já fizeram a sua conta, tá? Então basta fazer o login e acessar aqui a área. Basicamente aqui temos a área de edição, tá? E aqui vão ser postados alguns tópicos pertinentes à edição, né? A princípio vocês vão ver muitos tópicos do nosso curso, sempre com essa tag, mas teremos outros conteúdos também muito bons aqui e vamos estar postando, ok? Como primeiro passo aí da nossa primeira aula, vocês vão acessar aqui instalando e ativando o Photoshop CC 2018, tá? Aqui segue um vídeo, o vídeo é meio longo, né? Ele tem cerca de 6 minutos, vou pausar ele aqui, ele tem cerca de 6 minutos, mas é um vídeo muito explicativo, bem detalhado, então acredito que todos vocês vão conseguir instalar e lembrando, ativar o Photoshop. Então sigam o passo a passo sigam todos os passos desse vídeo, ok? Antes de abrir o vídeo, acessar o vídeo, vocês vão fazer o download. O download está nesse link aqui embaixo, tá? Download Photoshop, lembrando, versão 64 bits. Para aqueles que possuem computador de 32 bits, por favor, deixe uma mensagem aqui no próprio tópico que eu vou procurar uma versão 32 bits para vocês, tá? Quem não souber como verificar se o computador é 64 ou 32 bits, pode fazer o seguinte: acesse o meu computador, né? Pode usar aí o atalho bandeira do Windows mais o E. Você vai no meu computador ou este computador, caso seja o Windows 10, clique com o botão direito, propriedades. Aqui você vai ver no tipo de sistema se ele é 64 ou 32 bits. No meu caso, 64 bits. Vai estar assim, x64, ok? Para outros aí também temos outros atalhos, né? Que é o bandeira do Windows e o pause break. Ele já abre direto essa tela da propriedade do sistema. Bem, sendo 64 você pode usar este link, 32 bits, vai deixar uma mensagem aqui para mim e eu vou procurar para você, caso você não encontre uma versão 32 bits. Bem, após instalar o seu Photoshop, quem ainda não tiver instalado, tá? Lembrando que essa versão aqui é a CC 2018 ou 19 ou C19, tá? Mas aí um pouquinho que eu andei olhando, a partir da versão CS6, eu não sei se a CS5 vai atender, mas a CS6 em diante já atende a gente, ok? Então vamos lá. Vou passar com vocês aqui um pouquinho pra gente ter um contato com o Photoshop. Vamos lá? Bom, após abrir o seu Photoshop, essa aqui é a tela que você vai ver. Essa aqui é a versão 2018, tá? Que foi lançada aí em setembro de 2017, mas esses detalhes técnicos a gente deixa mais pra frente. Então a princípio você vai ver essa dashboard aqui. Aqui eu tenho os últimos trabalhos que eu abri usando o Photoshop, tá? Então onde vocês vai estar sem nada, limpinho aqui, sem nenhum documento. No princípio, para você abrir uma imagem, você tem duas maneiras. Ou você pode clicar em abrir e procurar essa imagem no seu computador, tá? Ou você pode simplesmente abrir a pasta onde essa imagem está, pegar ela e arrastar para dentro do Photoshop. Vai aparecer esse descrição mover, você solta ela e o Photoshop já vai abrir essa imagem para você. Bem, a maioria das imagens ele vai pedir um perfil. Eu recomendo utilizar o perfil incorporado em vez do da área de trabalho. Você seleciona o perfil incorporado e dá um OK.
ele já vai abrir aqui a imagem pra gente. Eu vou apresentar um pouquinho da carinha do Photoshop para vocês, ok? Bem, então abrindo o Photoshop aqui eu tenho o menu. Esse é o menu do Photoshop. Então aqui eu tenho o menu arquivo, editar imagem, tá? Eu não vou passar com vocês agora neste menu, tá? Que a gente vai só fazer dar uma olhadinha rápida, e à medida do nosso curso a gente vai ver algumas outras opções, ok? Então aqui ao lado direito eu tenho alguns painéis, tá? Em que para vocês, acredito que assim que vocês abrirem a primeira vez vai aparecer aqui o painel de camadas, que seria esse aqui. Vai aparecer uma paleta de cores, essa aqui, e se eu não me engano vai aparecer um painel de ajuste separado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, vocês podem agrupar. Eu particularmente, isso aqui já é preferência pessoal, eu prefiro manter esses painéis agrupados porque eu uso muito aqui o de caractere e o de camadas, então manter apenas esses dois painéis. Vocês podem estar aí organizando eles de acordo com a sua preferência. Aí no dia a dia você vai ver qual fica melhor para você, tá? Então eu vou manter aqui diferente só para vocês verem, né, que a gente pode utilizar esses painéis, são bem úteis, né? Esse aqui de cor, por exemplo, seria essa minha paleta de cor que eu tenho aqui, tá? Então vamos lá. Logo abaixo do menu eu tenho uma barra de ferramentas, tá? Essa barra de ferramentas que aparece para mim, ela muda de acordo com a ferramenta que eu selecionar nessa outra barrinha à esquerda, na minha lateral, ok? Então digamos que eu pegue aqui a ferramenta carimbo, esse aqui é o carimbo, tá? Então ela já mudou. Se eu selecionar o pincel, ela já altera de novo, ok? Então aqui eu posso fazer alguns ajustes da minha ferramenta, tá ok? À esquerda eu tenho a barra com todas as ferramentas, né, que a gente pode utilizar no Photoshop, e essas ferramentas têm algumas variações, ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, a ferramenta de mover, que seria essa espécie de cruzinha, tá? E a ferramenta prancheta. Então dentro de uma ferramenta pode conter outras, tá? Então, por exemplo, essa ferramenta de letreiro seria uma ferramenta que a gente usa para seleção localizada, tá? Então eu tenho retangular, elíptico, de linha única ou coluna única, tá? Depois a gente vai, essa aqui a gente nem vai usar tanto assim no começo, mas depois a gente aprende a usar cada uma delas, ok? Ferramenta de laço, ferramenta de seleção, algumas variações, tá? Ferramenta de corte, tá? Ferramenta de conta-gotas, e eu tenho aqui também régua, notas e contagem, tá? Eu tenho pincéis de recuperação e correção. Eu tenho outra ferramenta de pincéis, né? Uma série de correção. Esse aqui realmente é o meu pincel. Eu tenho um lápis aqui dentro também, substituição de cor e pincel de mistura. Ferramenta de carimbo, histórico do meu pincel, borracha, ferramenta de degradê e tinta, desfoque, nitidez e borrar, seria mais na área de tratamento, superexposição, subexposição, superexposição e esponja. Eu tenho algumas ferramentas de caneta, curvatura, forma e pontos, são mais para quando a gente vai fazer desenhos utilizando linha e deformação. Tenho ferramentas de texto, ferramenta de seleção, ferramentas de retângulo, elipse, polígono, linhas, né? Então aqui eu tenho as formas, ferramenta de mão, certo? Isso aqui eu seleciono muito para mover itens ou minha própria área de trabalho, ok? Então, por exemplo, aqui eu posso mover essa minha imagem para facilitar algum tipo de seleção. Lembrando que aqui em cima sempre vai mover de acordo com a minha ferramenta. Tem a ferramenta de zoom. Uma coisa muito legal é que nessa versão 2018 ela já tem alguns tutoriais internos, né? Então, por exemplo, aqui, dependendo da ferramenta que aliás, todas as ferramentas, mas aí ela tem que carregar antes. Então por isso que aquela hora a gente viu, agora já não está aparecendo, tá? Mas ela funciona
você tem que ter um pouquinho de paciência o computador carregar. São mini clips. Vamos ver se aparece aqui. Tá. Não vai aparecer, mas se eu tiver oportunidade eu vou mostrar posteriormente para vocês. Mas aqui sempre que eu passar o mouse em cima de uma ferramenta, ele vai aparecer uma animaçãozinha e uma breve explicação dessa ferramenta. Então, em caso de dúvida, você pode acessar esse material, ok? Bom, hoje a gente vai já vou mostrar para vocês como faz um clean básico e bem rápido. A gente vê que essa imagem não tem tanta coisa para a gente trabalhar, e isso vai ser importante para vocês verem basicamente como já aprendemos a abrir imagem, depois vamos salvar uma imagem, tá? Então, o restante da nossa barra aqui eu posso estar editando minha barra de ferramenta. Eu tenho a paleta de cores, então eu tenho uma cor primária e uma secundária, né? Ou seja, essa aqui é do meu primeiro plano e do segundo plano. Algumas ferramentas utilizam essas duas cores. E tenho aqui duas opções referentes à minha área de trabalho, tá? Isso aqui é mais para quem tem dois monitores, então consegue trabalhar melhor com o Photoshop em ambos os monitores. Então, basicamente, vamos limpar esses balões aqui na nossa página desse mangá, ok? Primeiramente, eu vou vir aqui e selecionar a ferramenta pincel. Tá? Lembrando que eu tenho vários tipos de pincéis, né? Então, eu tenho um pincel mais rígido, duro, um pincel macio que deixa ele não é tão preciso, ok? Aqui descendo tem outros tipos de pincéis e algumas pastas com algumas texturas destes pincéis. Para limpeza vamos usar esse aqui, redondo duro. Aqui eu seleciono o tamanho e a dureza desse pincel, tá? Lembrando que se eu pressionar o botão Alt do teclado e o botão direito do mouse, aqui mesmo eu consigo definir o tamanho desse pincel, ok? Então eu seleciono o Alt, clico com o direito e arrasto para fora, o pincel aumenta. Se eu arrastar para dentro, ele diminui, certo? Então selecionei o pincel, o tipo do pincel, o tamanho do pincel. A gente pode ver por essa bordinha que aparece. Lembrando que se não aparecer a bordinha é porque a sua tecla Caps Lock está pressionada. Só apertar de novo e ela volta. Então eu sempre oriento vocês a estarem pressionando a tecla Alt. Onde vai aparecer esse cursor é onde eu vou capturar a cor da imagem e capturar a cor do balão ou da minha página que vai ser editada. Por quê? Pode acontecer desse fundo não ser um branco, totalmente branco. Ele pode estar um pouquinho acinzentado ou amarelado por cor original do mangá, tá? Mas então você captura essa cor para não ficar diferente a sua edição, tá? Antes de tudo, vamos lembrar de vir aqui e destrancar essa imagem. Ela está bloqueada por padrão, tá? Eu dou 2 cliques e ela vai desbloquear. Pessoal, caso a imagem não desbloqueie, como foi no nosso caso, a gente vem aqui no menu imagem, no modo, e eu vou mudar esse modo para cores RGB ou tons de cinza, mas eu prefiro trabalhar com cores RGB. Pronto, agora eu já consegui desbloquear a minha imagem. Ela se tornou uma camada e agora eu vou trabalhar esta camada. Ela está selecionada e eu vou vir aqui. Já capturei a cor da minha página, que é um branco, né? Então eu venho aqui com o pincel e usando o botão direito eu consigo aplicar uma espécie de pintura. Eu estou simplesmente fazendo a pintura usando o meu pincel, tá? Lembrando, botão Alt e rodando o scroll look do mouse eu consigo dar o zoom, ok? Então é bem simples essa primeira parte, é uma limpeza de balão, de falas. Eu venho aqui e eu apago o que vai ser alterado nesse meu mangá, ok? Lembrando, a ferramenta para mover essa mãozinha que a gente viu aqui, ferramenta mão, se eu pressionar o botão espaço do meu teclado eu consigo utilizá-la, ok? Mas não a ferramenta de girar, só de mover mesmo. Então aqui eu consigo mover e trabalhar com essa minha imagem no zoom. Bom, a edição a gente tem que ter muita atenção e procurar por alguns outros pontos e falhas que possam estar nessa RAW ou nessa imagem original, ok? No meu caso a imagem está muito trabalhada, muito limpinha, muito boa,
Então bastou apenas limpar os balões e já está pronta. E já está pronto o nosso trabalho. Bom, para quem for, né, possivelmente aí no futuro trabalhar como cleaner, está pronto o seu trabalho, certo? Agora é só salvar essa imagem e encaminhar ela para scan e vai ser encaminhado para o editor tá colocando as falas e demais edições nessa página, ok? Para o editor, agora ele vai fazer a aplicação das falas dentro desses balões utilizando a ferramenta de texto. Bom, para a nossa aula não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. A gente vai aprender a salvar essa imagem, ok? E em seguida a gente posteriormente vamos aprender aí a editar um mangá com mais precisão. Então basicamente para salvar eu venho no menu arquivo, salvar como, e posso salvar essa imagem como JPEG, tá? Orienta-se sempre salvar como JPEG, porque a imagem fica mais leve. Ou posso salvar essa imagem como PSD. Detalhe, salvando como PSD, aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó, Photoshop. Salvando como PSD, eu vou poder abrir esse mesmo trabalho e continuar a partir do ponto que eu parei novamente no Photoshop. Ou posso passar para o editor e ele já vai abrir essa imagem direto no Photoshop, não vai precisar importar ela e nem aplicar nenhum perfil de trabalho, ok? Espero que tenham entendido. Façam aí uma experiência, tá? Peguem uma página qualquer de mangá e limpem o balão e salvem a imagem, ok? Parece simples, é bem simples, mas aí lembre-se, né? O cleaner ele não limpa uma página, ele limpa 30, 40 páginas, tá? Então, na próxima aula vamos ver um trabalho um pouco mais detalhado e com um nível maior de dificuldade, ok? Então até a próxima.